Quase 5 milhões de anos atrás, o planeta era um lugar selvagem e implacável. Não existiam cidades, não existiam ferramentas de metal, muito menos o conforto que conhecemos hoje. Nossos ancestrais viviam em pequenos grupos, vulneráveis, cercados por predadores e forçados a buscar alimento em um ambiente hostil. Cada dia era uma luta contra a fome, e cada refeição era conquistada com esforço e risco. Mas foi exatamente ali, nesse cenário brutal, que a dieta moldou o destino humano. O que comíamos, ou deixávamos de comer, determinava quem sobrevivia, quem evoluía e quem desaparecia para sempre. Hoje, vamos viajar até 4,8 milhões de anos atrás, para descobrir como os primeiros humanos se alimentavam e de que forma a comida se tornou a chave para nossa sobrevivência. Há 4,8 milhões de anos, a Terra passava por mudanças drásticas. O clima oscilava entre períodos de calor intenso e chuvas repentinas, moldando a paisagem africana. Florestas densas começaram a recuar, dando espaço a vastas savanas abertas, onde a vida se tornava mais exposta, mais perigosa e mais imprevisível. Nesse novo ambiente, a segurança das árvores era cada vez mais rara. Os hominídeos, que antes dependiam dos frutos e folhas da floresta, precisaram aprender a buscar sustento no chão árido, onde as opções eram limitadas e disputadas por inúmeros animais. A cada estação, a luta pela sobrevivência se intensificava. A seca reduzia rios e lagos, forçando longas caminhadas em busca de água. A abundância de alimento era passageira. Em pouco tempo, escassez e fome voltavam a assombrar os grupos. Esse mundo em transformação não oferecia garantias. Era um palco implacável, onde a adaptação se tornava a única lei, e onde cada escolha alimentar podia significar a diferença entre viver e morrer. A vida dos primeiros hominídeos era marcada pela simplicidade e pela incerteza. Eles viviam em pequenos grupos, raramente maiores do que 20 ou 30 indivíduos. Não havia aldeias, nem construções permanentes. O lar era onde houvesse alimento e água. Passavam os dias em movimento, explorando territórios cada vez mais amplos, sempre atentos ao menor sinal de perigo. Os mais jovens acompanhavam os adultos na coleta de frutos, raízes e sementes, aprendendo desde cedo a distinguir o que era comestível do que poderia envenenar. As mães carregavam os filhos junto ao corpo, enquanto os mais velhos observavam o horizonte em busca de predadores. Cada membro tinha sua função, e a cooperação era vital. Sem armas eficazes, sem abrigo fixo, a força do grupo era sua única proteção. O cotidiano era duro, repetitivo, mas carregado de uma disciplina imposta pela própria natureza. Acordar com o sol, caminhar em busca de alimento, descansar apenas quando o corpo não suportava mais. Era uma rotina sem garantias, mas que, dia após dia, mantinha viva a chama da sobrevivência. A alimentação há 4,8 milhões de anos não era variada nem abundante. A dieta desses primeiros hominídeos era ditada pelo que a natureza oferecia, e na maior parte do tempo, oferecia pouco. Frutos silvestres, raízes arrancadas com esforço, sementes e nozes eram a base de cada refeição. Mas nem sempre bastavam. Muitas vezes, a única opção era disputar restos deixados por grandes predadores. Carcaças abandonadas ainda com pedaços de carne crua eram uma oportunidade rara e valiosa. Com ferramentas de pedra, conseguiam cortar músculos e ossos, aproveitando até mesmo a medula, rica em gordura e energia. Era um ato arriscado, porque voltar a um cadáver podia significar cruzar com o predador que o havia abatido. Ainda assim, a fome não permitia escolhas. O instinto de sobrevivência levava nossos ancestrais a se alimentar do que houvesse, em qualquer condição. Cada fruto encontrado, cada raiz arrancada, cada pedaço de carne disputado era um triunfo contra a morte. Essa dieta crua, limitada e oportunista foi o que manteve vivos os primeiros passos da humanidade. Os primeiros hominídeos não eram caçadores habilidosos. Não possuíam lanças afiadas ou arcos, e muito menos estratégias elaboradas para derrubar grandes presas. Ainda assim, a necessidade os tornava oportunistas. Quando bandos de hienas ou leões se afastavam de uma carcaça, eles se aproximavam em silêncio, usando pedras afiadas para retirar o que ainda restava de carne e gordura. Em outras ocasiões, perseguiam pequenos animais, aves ou roedores, capturando-os com as próprias mãos ou usando pedras como arma. Não era uma caça gloriosa, mas era suficiente para saciar a fome. A cada pedaço de carne conquistado, aumentava também a coragem e a experiência. Esses momentos eram arriscados. Bastava um descuido para transformar o caçador em presa.
Mas a fome não permitia hesitação. E foi nesse instinto de sobrevivência, nesse impulso de aproveitar cada chance, que nasceu uma das marcas mais fortes da humanidade, a capacidade de transformar a oportunidade em vantagem. Da carne crua arrancada com esforço, surgia não apenas energia, mas também a base para a evolução do corpo e da mente. A dieta de sobrevivência não apenas alimentava os primeiros hominídeos, ela os transformava. Cada raiz arrancada, cada fruto mastigado, cada pedaço de carne crua partilhado tinha um papel crucial na evolução do corpo e da mente. O consumo de proteínas e gorduras, mesmo que em pequenas quantidades, fornecia energia suficiente para impulsionar o crescimento cerebral. O cérebro humano começou a se tornar mais exigente, pedindo mais nutrientes, mais variedade, mais eficiência na busca por comida. Essa pressão moldou o comportamento. Aprender a usar pedras afiadas para cortar ossos, observar os predadores para identificar o melhor momento de se aproximar, memorizar locais onde frutas e sementes eram abundantes. A inteligência não surgiu de repente, ela nasceu da fome. A cada refeição conquistada com esforço, nascia também um novo aprendizado. E assim, lentamente, a dieta moldava não apenas os corpos, mas a mente e a identidade dos nossos ancestrais. Da necessidade nasceu a inovação, e da escassez, a capacidade de pensar além do instinto. A vida há 4,8 milhões de anos era uma corda bamba entre a vida e a morte. A fome era um inimigo constante, rondando cada grupo como uma sombra invisível. Havia dias em que não havia frutos, nem raízes, nem carcaças deixadas para trás por predadores. Nesses momentos, o desespero se tornava palpável. A seca transformava rios em vales rachados, obrigando longas jornadas em busca de água. Cada viagem expunha o grupo a perigos, predadores escondidos na relva alta, ataques de hienas famintas, emboscadas silenciosas do tigre-dente de sabre. Até mesmo outros grupos humanos podiam se tornar rivais, disputando os mesmos territórios e recursos. O frio das noites, sem fogo para aquecer, podia ser tão letal quanto as presas afiadas de uma fera. Era um mundo em que o descanso nunca era completo, onde a cada amanhecer pairava a mesma dúvida: haverá comida hoje? E mesmo diante de tantas ameaças, nossos ancestrais resistiam, encontrando força no instinto coletivo e no desejo inabalável de viver. A dieta de sobrevivência daqueles primeiros humanos não ficou perdida no passado. Ela deixou marcas profundas, que ainda carregamos dentro de nós. O instinto de buscar energia em alimentos calóricos, a atração pelo doce e pelo sal, tudo isso tem origem em um tempo em que cada mordida podia significar a diferença entre a vida e a morte. Nossos ancestrais aprenderam a valorizar cada raiz, cada fruto, cada pedaço de carne, e essa memória biológica atravessou gerações. Hoje, vivemos cercados por abundância, mas o corpo ainda guarda os reflexos da escassez. O desejo por comida nunca foi apenas prazer, foi sobrevivência. A fome moldou o nosso cérebro, a nossa cultura e até a forma como nos organizamos em sociedade. Ao olhar para trás, percebemos que a relação da humanidade com a alimentação não começou nas mesas fartas, mas no chão árido das savanas, no esforço de quebrar ossos para alcançar a medula, na paciência de colher frutos silvestres. Essas raízes ainda estão em nós, lembrando que a nossa história começou não com banquetes, mas com a luta diária contra a fome. A vida há 4,8 milhões de anos era dura, incerta e implacável. Cada raiz arrancada, cada fruto encontrado, cada carcaça disputada era mais do que alimento, era sobrevivência. A fome moldou nossos corpos, forjou nossa inteligência e acendeu a centelha daquilo que um dia se tornaria humanidade. Sem aquela dieta crua e limitada, talvez o cérebro humano nunca tivesse crescido. Sem a necessidade de buscar sempre mais, talvez a criatividade nunca tivesse despertado. Foi no meio da escassez, do medo e da luta que nasceu a força que ainda carregamos hoje. O eco da fome ainda vive dentro de nós, lembrando que a história da humanidade não começou na abundância, começou na luta. E foi dessa luta que herdamos não apenas o corpo que temos, mas a coragem de continuar. Essa foi a vida há 4,8 milhões de anos, um tempo em que a fome moldava o destino humano. Se você gostou dessa viagem ao passado, inscreva-se no canal Homem Cansado e acompanhe os próximos capítulos dessa saga da humanidade. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e ajude a manter acesa a chama da curiosidade. O eco do passado continua, e a jornada está apenas começando.